nasceu, na verdade. E às vezes você olha de um lado, olha do outro e você não consegue encontrar uma perspectiva. Deus está mandando falar para você que está vendo esse programa que há uma saída para você. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. E aí o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Querido, querida, entenda, Deus, Ele não escolheu você para ser um fracassado na vida. Deus não escolheu você para ser um perdedor na vida. O Senhor tem uma palavra profética para a sua vida. O Senhor tem grandes promessas para a sua vida. Quando Deus chamou Abraão, na verdade o nome dele era Abrão, lembra-se? Gênesis capítulo 12. Quando Deus chamou Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, o Senhor fez uma promessa a ele. E é interessante que quando o Senhor disse assim para ele: sai da sua terra e do meio da sua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos de idade. E agora ele sai, pega a sua esposa e sai, obedece à voz de Deus. Só que, queridos, Abraão não tinha filhos. E Deus disse: eu vou dar um filho para você, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí depois, posteriormente, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação, pai de uma multidão. E agora o Senhor faz a promessa a ele. Só que eu estava orando alguns dias atrás, o tempo que eu morei em São Paulo, e eu fiz uma pergunta a Deus, e eu quero ressaltar, eu quero falar isso com você. Eu falei: Senhor, a Bíblia diz, a sua palavra diz que o Senhor chama Abraão de amigo, e o Senhor demorou 25 anos para abençoar o teu amigo. Presta atenção, quando a gente tem um amigo, a gente vê ele passando uma necessidade, vê ele passando por uma dificuldade, a gente quer abençoar ele, a gente quer fazer alguma coisa por ele, não é verdade? Você, com certeza você tem um amigo, você que está me vendo agora, você que está vendo esse nosso programa, quando você tem um amigo e você gosta muito dele, você quer ajudar ele, não é assim? Agora, eu perguntei: Deus, por que o Senhor demorou 25 anos para abençoar Abraão? Sabe qual foi a resposta de Deus para mim, querido? Deus disse para mim: porque Abraão se precipitou. Olha essa palavra, Deus está falando com você. Deus não quer que você se precipite. Deus não falou que vai abençoar, Ele vai abençoar. Então não se precipite, espere em Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Voltando aqui no texto, o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Paulo está falando dessas perseguições. Lembre-se que Paulo outrora era perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele era perseguidor, ele consentia, ele levava os crentes ao cárcere, os matava. Então agora Paulo, ele está também passando perseguições. É por isso que ele fala assim: a espada, a morte, porque Paulo foi apedrejado, Paulo passou muitas perseguições. Mas ele diz: nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Não é essa luta ou essa dificuldade que vai separar você do amor de Cristo. Porque o que Ele tem sobre a sua vida, as promessas que Ele tem prometido a você, são bem maiores daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Então é necessário que você entenda que Deus escolheu você para vencer na vida. Deus te escolheu para que você seja uma bênção, como Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Amém? Mas eu quero colocar um tema nessa mensagem, uma mensagem profética que Deus deu para mim. O tema é: os 5 sentidos da vitória. Quem sabe você agora ouviu eu falar o tema e você diz: mas que 5 sentidos são esses, pastor Lázaro, da vitória? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem profética que Deus revelou a mim, que o tema é os 5 sentidos da vitória. Por exemplo, todos nós temos 5 sentidos, sim ou não? Todos nós temos 5 sentidos. Por exemplo, nós temos a audição, nós temos também a visão, o olfato, o paladar e o tato. Deu 5? Tá vendo? Nós temos 5 sentidos. E é debaixo desse tema que eu quero ministrar uma palavra profética sobre o seu coração. Primeiro sentido: se você tem a sua Bíblia, abra ela em Isaías capítulo 41, versículo 10 e 11. O texto diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Querido, querida, o primeiro sentido é o sentido da audição. E vale lembrar que você sabia que já foi comprovado cientificamente que o último órgão do corpo humano a morrer é o ouvido? Você nunca parou para pensar ou para se perguntar por que será o ouvido é o último órgão do corpo humano a morrer? É muito simples. Você vai em um hospital onde tem uma pessoa entubada, onde tem uma pessoa ali em coma, e ela ainda não serve a Jesus, não conhece a Jesus, e você vai lá e prega para ela, e ela ouve tudo aquilo que você pregou, e você pede para fazer um gesto, um dedo, uma ponta de dedo que ela mexa, alguma coisa, um piscar de olhos, vai dar a entender que ela conheceu, que ela aceitou, e aí ela pode, né, se o Senhor tiver propósito de levá-la embora, morrer salva. Então o Senhor, Ele é perfeito o que Ele faz. E isso eu só estou ressaltando cientificamente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você que está me ouvindo agora nesse programa, Uma Hora com o Pai, você tem que entender que o Senhor me colocou aqui agora para pregar essa palavra profética para você, para que você use um dos seus sentidos, que é o sentido da audição. Que você entenda que Deus, eu vou repetir, não te escolheu para perder. Você já ouviu alguém dizer, ou alguém falar, ou você já viu alguém que Deus escolheu perder na vida? Não, queridos. Deus te escolheu para vencer na vida. O Senhor tem uma palavra profética para a sua vida, ainda que a circunstância seja contrária. Ainda que você fale, mas pastor Lázaro, o que eu estou vivendo não condiz o que o Senhor está pregando. Sim, hoje você pode estar passando por lutas, mas amanhã o Senhor, Ele vai mudar o seu cativeiro. Todo mundo lê a passagem de Jó e aí vê que Jó passou uma prova muito grande, mas quase ninguém sabe que a provação de Jó durou 7 anos. 7 anos, 7 longos anos sofrendo, mas o Senhor depois mudou a história de Jó. Aí você me diz, pastor, peraí, eu já estou há muito tempo passando luta, eu não vou aguentar mais 7 anos, não estou falando que você vai passar 7 anos de luta, quem sabe o tempo da sua aprovação é Deus. E outra, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo diz assim, não veio sobre vós, eu vou traduzir a palavra, porque a palavra tentação é mesmo usada lá em Gênesis 22, tentou Deus Abraão. A palavra tentou no original do hebraico é provou Deus a Abraão. Então seria assim, e provou Deus a Abraão. E a mesma palavra que Paulo emprega nesse versículo do capítulo 10 da primeira epístola a Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então já vou traduzir, né? É lógico que você vai ler na sua Bíblia diferente, mas a palavra seria assim, na verdade, traduzida no original do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego e o Velho no hebraico, né? Então a palavra está assim, e não veio sobre vós provação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará ser provado além das vossas forças, antes com a provação dará também o escape para que possais suportar. Então é necessário que você entenda que Deus não vai levar você de passar por provações. Pastor, peraí, não, irmãos, eu não posso trazer uma mensagem falsa. Não posso falar para você, Deus, aceita Jesus que você não vai ter mais provações na vida, porque é mentira. O próprio texto diz também lá em Salmo 34, 19, diz assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então Deus está falando que nós temos muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Aí você diz, mas quem disse isso foi Davi. Então eu vou falar o que Jesus disse em São João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus queria dizer? Eu venci, você também pode vencer. Então Jesus nunca disse, você não vai ter aflições me servindo. Pelo contrário, se você ler as bem-aventuranças, ele vai falar até de perseguições também, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Fala, né, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça,
bem-aventurados os pobres de espírito. Então você vai ver que Jesus fala, ó, você vai passar por perseguições, você vai passar por lutas, mas você vai vencer. Então Deus está falando para você, usando o seu sentido, o seu primeiro sentido, que é o sentido da audição, para que você entenda. Olha, envergonhado e confundido. O texto diz, nós acabamos de ler, eis que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se indignarem contra ti. Ou seja, Deus está falando assim para você, não temas. Olha só, ele diz, não temas, porque eu sou contigo e não te assombres. Eu queria também falar aqui sobre esses dois aqui, por exemplo, não temas e não te assombres. Você sabia, eu acho que você sabia que a palavra não temas repete na Bíblia 366 vezes? Por quê? Porque até para o ano bissexto, ou seja, que tem um dia a mais, Deus está falando todo dia. Seria mais ou menos assim, só para você poder entender. Uma ilustração bem simples. Você acorda de manhã, antes de você dar bom dia à sua esposa, ou ao seu esposo, ou ao seu filho, ou vice-versa, né? O pai, a mãe, não sei com quem você mora. Antes de você dar bom dia à sua família, antes de alguém lhe dar algum bom dia, é mais ou menos assim. É uma ilustração bem simples, só para você poder entender. Deus vem até você, você acorda e Ele fala assim, por exemplo, eu vou usar a mim mesmo. Bom dia, meu filho Lázaro. Não temas, porque eu sou contigo. Então, Deus está falando com você. Olha, não temas, porque eu sou contigo. E a palavra não temas é não tenha medo. Não tenha medo dessa luta. Não tenha medo dessa dificuldade. Deus é com você. E agora, ele diz assim, ó, não te assombres. Parece igual, não é? Não temas e não te assombres, mas não é. A palavra não temas é não tenha medo. Não te assombres é completamente diferente. Não te assombres. A pessoa assombrada é uma pessoa que está apavorada. Porque uma pessoa com medo é uma coisa. Uma pessoa apavorada, assombrada é outra coisa. É aquela pessoa que está com medo em extremo. Né? Aquele medo em extremo. A pessoa está com muito medo. Por exemplo, você quer ver uma pessoa que passou por um momento de assombro em sua vida, que ele até disse, se possível, paz de mim esse cálice? Jesus disse assim, olha, Pai, se possível, paz de mim esse cálice. E Lucas, por ser médico, ele é o único que narra que tamanho foi o pavor da morte, ou seja, está assombrado, que Jesus passou, que ele suava gotas de sangue. O que eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que Deus está falando com pessoas que estão com medo. Estou com medo de passar por essa luta, estou com medo de passar por essa dificuldade. Não tenha medo, porque Deus é com você, tá? E pessoas que estão assombradas, por exemplo, pessoas que estão juradas de morte, pessoas que estão passando por talvez aí uma dificuldade muito grande. A pessoa está assombrada. Deus está falando para essas duas classes de pessoa. Primeira classe de pessoa, pessoas que estão com medo. Pessoas que estão com medo porque está com alguma dívida, está com algum grande problema, mas Deus está falando para você usando o seu sentido da audição. Não tenha medo, não tenha medo, porque eu vou lhe ajudar. Aí, segundo, Deus está falando com a segunda classe de pessoa, é aquelas pessoas que, talvez você que está me ouvindo agora nesse programa, você ligou a televisão e você talvez foi jurado de morte, não sei, Deus sabe todas as coisas, né? Deus está me usando para te abençoar aqui e para falar para você, ó, eu vou te dar livramento, eu vou te abençoar. Amém? Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, irmãos, é o sentido da visão. Visão. Se no primeiro sentido as pessoas dizem assim, Deus não fala comigo, eu não estou vendo Deus, já falou com você, que vai dar vitória para você. O segundo sentido é o sentido da visão. As pessoas dizem, eu não estou vendo nada acontecer. Pastor Lázaro, Deus falou, mas até agora eu não vi nada. Deus falou, mas eu não tenho visto nada. Deus está mandando falar para você, olha, escute aqui. Salmo 37, 25. Olha o que Davi, ele diz aí. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Irmãos, olha que palavra tremenda que Davi diz. Davi fala assim, eu fui moço. Eu não sei se Davi está olhando para algum espelho, queridos, mas aí ou está olhando para si próprio, quem sabe olhando para suas mãos, né? E está vendo que a sua mão não é mais, né? Não é mais a mão daquele jovem ruivo. Agora Davi está velho, os cabelos estão brancos, a pele enrugada, a idade chegou, como chega para todos nós, né?
E Davi está olhando, quem sabe em um espelho, não sei, ou quem sabe nas suas próprias mãos e falando assim, eu fui moço. E olha, e Davi, quem sabe faz esse gesto, né? Mas agora eu sou velho, a idade chegou para mim. Mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência desamparada ou a mendigar o pão. Olha, você talvez está vivendo de uma forma contraditória, né? Você diz, pastor, olha, eu estou vendo esse programa, mas o que eu estou vivendo não é o que o senhor está pregando. Infelizmente, eu estou mendigando o pão. Eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida. A partir de hoje, Deus vai mudar a sua história. A partir de hoje, Deus vai lhe abençoar. Deus não tem prazer em ver você sofrendo. Eu li aqui no início do programa, Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo. Querido, querida, você não pode se conformar. Sabe o que acontece nos dias de hoje, no século 21? Os crentes estão acostumados, estão acomodados. Vem a luta, a dificuldade, eles ficam de braços cruzados. Deus não quer que você cruze os braços. Deus quer que você vá à luta, porque maior é aquele que está sobre você. E Deus está falando para você, olha, o segundo sentido é o sentido da visão. Deus está falando, olha, você vai ver Deus lhe exaltar. Você vai ver Deus determinar a bênção sobre a sua vida. Os teus inimigos vão ver Deus lhe exaltar. Os teus familiares, os teus irmãos, os teus amigos vão ver Deus te abençoar. Amém? Você crê nisso? Então tome essa palavra profética para a sua vida. Esse é o segundo sentido. O primeiro sentido, lembrando, é o sentido da audição. Então Deus falou com você, olha, você não vai perder.